pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou estagiário também da Unesp e eu estou aqui para poder dar continuidade na aula de reprodução vegetal. A Samara deu uma introdução sobre a evolução das plantas e, e introduziu também os dois primeiros grupos, que são briófitas e as pteridófitas. E eu estou aqui para poder falar dos outros dois grupos, que são as gimnospermas e as angiospermas, e vou falar sobre algumas estratégias de dispersão de semente e a polinização também. Então, começando pelas gimnospermas, o gímeo vem do grego, que significa nu, e esperma vem de semente. Então, as gimnospermas, elas são plantas vasculares, espermatófitas, com sementes, só que sem o fruto, são sementes nuas. Existem cerca de 1.000 espécies conhecidas desse grupo, sendo elas pinheiros e sequoias. Na lateral do slide a gente tem um exemplo de gimnospermas. E, como a gente pode ver na imagem, as gimnospermas, elas são compostas por raízes, tem um caule, geralmente são bem grandes, né, árvores bem altas, e as suas folhas. Contém também a pinha e a semente, que é o pinhão. Então, nas gimnospermas não tem flores e nem frutos, apenas a semente. E os estróbilos, ou cones, como podem ser chamados também, eles são as estruturas reprodutoras onde são produzidos os esporos. E também tem a presença de grãos de pólen para poder ajudar nessa reprodução. Então, nesse grupo, na maioria dos seus representantes, eles não se observa a presença de gametas masculinos flagelados, como acontecia nos outros grupos. Então, os gametas masculinos flagelados, eles necessitam de água para poder a reprodução. Aqui nesse grupo isso não acontece. Então, nas gimnospermas, observa-se a presença de grãos de pólen, que eles são os responsáveis por garantir que os gametas masculinos cheguem até o gameta feminino. Então, eu vou apresentar o ciclo de vida de um pinheiro, que é uma típica espécie de gimnosperma. Então, começaremos pelo ciclo de vida a partir da planta adulta, que é a fase de esporófito, e também a fase dominante no ciclo de vida desse grupo de plantas. Vale destacar também que o ciclo dessa planta, assim como das outras espécies, possui uma alternância de gerações, em que a alternância entre uma fase de esporófito, que é diploide 2Ns, e a outra de gametófito, haploide N. Então, o esporófito do pinheiro, ele possui as estruturas chamadas de estróbilos ou cones, que apresentam escamas onde estão localizados os esporângios. O que são os esporângios? A estrutura onde são produzidos os esporos. Dois tipos de cones pode ser observado nas gimnospermas. Alguns pequenos, produtores de pólen, que são os estróbilos masculinos, e alguns são maiores, onde são produzidos os óvulos, que são os estróbilos femininos. Então, os cones produtores de pólen, que são os estróbilos masculinos, eles possuem células chamadas de microsporócitos, que eles sofrem meiose e produzem 4 micrósporos. E esses micrósporos, eles desenvolvem-se no grão de pólen. E esse grão de pólen ele é formado por duas células. Uma célula do tubo
e uma célula geradora. E nessa fase, o pólen ele é microgametófito, que é o gametófito masculino ainda imaturo. Já nos cones femininos, que são gametas femininos, encontramos os óvulos, que são formados por megasporângio, a qual ele é envolto por um tegumento que apresenta uma abertura que é chamada de micrópila. Então, em cada um dos do megasporângios, observa-se a presença de apenas megasporócito, o qual sofre meiose e forma o megásporo. Então, são formados quatro megásporos no final da divisão celular, porém, apenas um deles vai ser funcional e vai se desenvolver em um megagametófito, que é o gametófito feminino. Então, os grãos de pólen, eles são liberados e levados pelo vento, que podem atingir a escama de um cone feminino. Essa transferência do grão de pólen é denominada de polinização, que eu vou especificar mais para frente. Então, após a polinização, o grão de pólen é levado por meio de substâncias produzidas nas escamas, através da micrópila, até o megaesporângio. Então, ele germina, formando o tubo polínico, e esse tubo polínico ele é responsável por transportar o gameta masculino até a oosfera. E no megaesporângio ainda não ocorreu a meiose. Então, o megagametófito desenvolve-se e depois que forma os arquegônios. Então, o grão de pólen ele é germinado e segue o seu caminho. E então, com o tubo polínico crescendo, através do tecido do megaesporângio até o megagametófito, que ainda está se desenvolvendo, a célula geradora do grão de pólen, ela forma uma célula estéril e uma célula espermatogênica, que se divide formando os gametas masculinos. Então, nessa etapa, a gente pode dizer que o grão de pólen é um microgametófito maduro. E o tubo polínico, ele atinge, no final do seu desenvolvimento, ele atinge a osfera e descarrega os dois gametas masculinos no interior desse gameta feminino. E um dos núcleos do gameta masculino, ele funde-se ao núcleo da osfera e o outro sofre degeneração. Então, após essa fecundação, cada óvulo desenvolve-se em semente e a semente cai no solo e, se encontrar um ambiente adequado, elas germinam, dando origem a um novo esporófito. Bom, então agora eu vou continuar. A gente vai para angiospermas. Do grego angios, que significa bolsa, e esperma, que significa semente, são plantas vasculares espermatófitas que, que possuem uma proteção para a semente da sua planta. E essa proteção é o fruto. Então, tem cerca de 250 mil espécies conhecidas e 90% de todas as espécies de plantas já registradas angiospermas. Então, o maior registro, as maiores plantas mais conhecidas do mundo são as angiospermas. Então, vamos falando um pouquinho da estrutura delas. Ela tem a raiz, o caule, a flor, fruto e folhas.
E como a gente pode ver nas laterais do slide, esse é um exemplo de angiosperma. Aqui falando um pouco sobre a estrutura da flor, então, de baixo para cima, a gente tem o pedúnculo, o receptáculo, temos a sépala, o conjunto de sépalas forma o cálice, a pétala, um conjunto de pétalas forma a corola, e a parte masculina da planta é formado pelo estigma, o estilete, o ovário e o óvulo. E todas as estruturas formam o carpelo. Enquanto a parte feminina da planta é a antera e o filete. E essas duas estruturas juntas formam o estame. O gineceu, ele é a parte feminina da flor, enquanto o androceu é a parte masculina da flor. Então, a gente vai iniciar esse ciclo de reprodução. Então, a gente vai iniciar pelo processo de polinização, que é o momento em que ocorre a transferência do pólen produzido na antera para o estigma. Então, quando o pólen, o grão de pólen é liberado na antera, ele possui uma célula vegetativa e uma célula geradora. E, e essa célula geradora ela se divide e forma dois gametas masculinos. A célula vegetativa ela é responsável pela formação do tubo polínico, que vai garantir a transferência dos gametas até a parte feminina da flor. O gametófito feminino maduro da angiosperma é chamado de saco embrionário. E nele são encontradas geralmente 7 células. E nessas 7 células possuem 8 núcleos. Essas 7 células são a osfera, ou seja, o gameta feminino. E o grão de pólen, ele, ao chegar no estigma da flor, ele germina e produz o túbulo polínico, que cresce pelo estilete até chegar no ovário. Lá, ele penetra no óvulo pela micrópila, que é a abertura do óvulo, e encontra o saco embrionário. E nesse momento da fecundação, os dois gametas masculinos eles vão atuar ali como se fosse uma dupla fecundação. Um une-se à osfera, produzindo o embrião, e o outro une-se aos dois núcleos polares, formando o endosperma, que é uma estrutura triploide. Esse endosperma ele vai fornecer nutrientes ao embrião e durante todo o desenvolvimento. E o embrião ele vai se desenvolver e os tugumentos do óvulo ele vai originar os envoltórios da semente. Então, o ovário da flor ele se desenvolve em fruto e caso a semente ela encontre um local adequado para sua germinação, ela vai originar um novo indivíduo, né? Que é o esporófito. Agora, mas afinal, como essas sementes elas vão de um lugar, vão de uma planta para o outro? Então, aqui eu vou explicar um pouco sobre os dispersores de sementes. Então, são eles que vão atuar
nessa distribuição da semente. Esses agentes, eles podem transportar o fruto e sementes para longe da planta-mãe, que é a planta onde originou aquela semente. E ele tem o intuito é uma maneira da planta de conquistar novas áreas. Então, alguns desses dispersores são o vento, e essa dispersão pelo vento é chamada de anemocoria. A água, e essa dispersão pela água é chamada de hidrocoria. E os animais também, que é chamada de zoocoria. E algumas plantas têm seus próprios mecanismos de dispersar essas sementes. E esse mecanismo chama de autocoria. Outro processo que as plantas usam como vantagem é a polinização, que é o transporte do pólen até a estrutura feminina da planta. Então, ela pode acontecer uma autopolinização, onde o pólen cai na parte feminina da sua própria planta, da sua própria flor, ou a polinização cruzada, onde acontece essa transferência de pólens de uma planta para outra. Então, ela pode ser feita por polinizadores abióticos, que são polinizadores sem vida, ou os polinizadores bióticos, que são os animais. Os polinizadores abióticos são a água e o vento. Então, a água e o vento, eles podem ser polinizadores quando uma estrutura é alada, quando cai água da chuva também, também podem ser usadas pode ocorrer do pólen ser transferido de uma planta para outra, ou até mesmo do pólen cair na própria parte feminina da planta, ocorrendo a autopolinização. E os polinizadores bióticos, eles podem ser os insetos, como os mais conhecidos, né, que são as abelhas, as aves também, como os beija-flores, e alguns mamíferos também são capazes de polinizar, como os morcegos, que é pouco conhecido a polinização pelos mamíferos, mas eles também fazem a polinização. Então, depois de ver esses 4 grupos vegetais, a sua reprodução, cada um dos seus ciclos, e como ocorre a dispersão das suas sementes ou a polinização, a gente quer saber sobre essas perguntas aqui. Qual a importância da reprodução para os seres vivos? Qual a diferença entre fruto e fruta? Como vocês acham que a semente começa a germinar depois que cai da planta-mãe? E, por final, por quais motivos a semente precisa ir para longe da planta-mãe? Então, essa foi a nossa aula. A gente vai usar essas perguntinhas agora para poder interagir com vocês no grupo. Então é isso. Bons estudos e até mais.